Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, nossa aula de história, hoje 18 de novembro, né? Hoje a gente está com tema novo, isso mesmo, a gente está com o tema 8. A gente vai falar sobre a Europa e a África medievais. E hoje o nosso primeiro capítulo vai falar sobre o Reino Franco e sobre o Império Carolíngio, na página 226. Corre lá, pega o livro. Vamos então acompanhar essa videoaula, tá? Próxima semana começa as avaliações de vocês e quem vem acompanhando as atividades, quem vem acompanhando as videoaulas, não tem por que temer com relação à prova, tá super simples, super fácil, né? A melhor revisão é assistir às aulas, acompanhar as videoaulas, tirar as dúvidas. A tia tá aqui das 13 até às 17 horas online com vocês para tirar todas as dúvidas com relação ao roteiro que vocês devem estar recebendo essa semana, claro, e também com relação à prova e à atividade do dia, tá bom? Não perde tempo não, pega aí o marca-texto, vai sublinhando os principais tópicos, os principais parágrafos que mais chamaram a atenção de vocês. Vamos lá então falar sobre Reino Franco na página 226 e o Império Carolíngio, né? Vamos lá para a página 226. Deixa eu te desligar aqui o nosso som. Vamos lá então? Vamos lá para a gente entender, né? Então assim, após o fim lá do Império Romano, né, do Ocidente, alguns reinos, eles não conseguiram resistir. E aí acabaram sendo dominados ou até mesmo sendo destruídos. Entre os povos, né, que se destacaram, né, pela importância que viriam então a ter nos séculos seguintes, estão os francos, né, que começaram então a dominar aí os territórios do norte, né, do que hoje é o atual território da França. E aí falando sobre os reinos, né, sobre o reino dos francos, né? Então assim, os francos, eles foram os primeiros germânicos cujos líderes se converteram ao cristianismo, né? Então em 496, o rei Clovis, né, da dinastia merovingia, tornou-se então cristão. E na época, o catolicismo, ele era a religião da maioria de seus súditos. E ao se converter, Clovis, ele fortaleceu ali os laços entre os súditos romanos e aqueles conquistadores germânicos. No início do século VI, os francos, eles conquistaram, né, quase, né, toda aquela totalidade ali daquele local, né, então, exceto a região nas margens do rio Mediterrâneo, e expulsaram os visigodos, né, para a Espanha. E esse movimento expansionista prosseguiu então até 534, né? Ano em que os merovingios, né, alcançaram então a máxima extensão territorial e se tornaram ali o povo com o reino mais poderoso da Europa. Desde o reinado de Clovis, né, a realeza franca, ela foi legitimada pela Igreja Romana, dando a entender que os reis cristãos governavam pela vontade de Deus. Segundo alguns historiadores, a conversão aí de Clovis, no primeiro momento, ela teria provocado a resistência de alguns nobres francos, né, mas progressivamente o apoio da igreja o ajudou, né, consideravelmente ali a estabilizar as dinastias, né? Os merovingios, aliás,
eles não tinham uma unidade administrativa, né? O território do reino, ele era dividido ali por causa do sistema de doação das terras feito pelos reis, chamado de concessão de terras. E no final ali do século VI, o Estado merovingio, né, enfraqueceu-se devido a alguns aspectos, entre os quais era disputa entre os herdeiros, que mais? Conflitos internos também, desentendimento entre reis e aristocratas locais, o surgimento dos prefeitos do palácio, como por exemplo Carlos Martel. Então, a diminuição aí do comércio no século VII reduziu também a cobrança de impostos, era a base dos rendimentos do reino, e o enfraquecimento do rei levou o quê? Ao fortalecimento da aristocracia, especialmente um local ali em que a economia ela sofreu ali o maior impacto. Com a destruição econômica, a vida urbana, claro, ela é afetada, né? Ela foi afetada. E no sul ali da região, até a igreja se desagregou. E nesse momento surgiu então uma nova dinastia na Europa Ocidental, que é a dinastia carolíngia. Né? Tem um mapa aí no livro de vocês, na página 227, é bom vocês conferirem o mapa do século V e século VI, né, do Reino dos Francos. Sempre olhem, meus amores, a legenda, tá? Porque aí fica mais fácil para vocês entenderem o mapa, qual é a proposta daquele mapa para vocês, tá? E aí falando um pouco sobre esse império carolíngio, né? Os carolíngios, eles vinham de uma família influente, proprietária de muitas terras, né? E durante ali o reinado dos merovingios, né? Os carolíngios conseguiram ali conquistar o posto, né, de prefeito ali do palácio da Austrásia, né? E aos poucos eles foram expandindo o seu poder. E Carlos Martel, ele foi um prefeito de palácio durante o governo merovingio. Posteriormente, ele se tornou o primeiro rei da dinastia, que no futuro seria chamado de Carolíngia, né? E em 732, com a batalha lá que ocorreu, Martel ele venceu essa batalha, né? Ele venceu os árabes que se dirigiam, né, para aquela região. E aí em 751, Pepino III, né, destronou ali o último rei, merovingio, foi coroado rei dos francos e fundou então a dinastia carolíngia. Essa tomada de poder ela ocorreu por conta, com o apoio, né, do pontífice, né, que ungiu em 754 Pepino, filho de Carlos Martel, e aliou-se então a ele para combater os lombardos que atacavam então Roma. Então as suas tropas expulsaram ali os invasores e Pepino então devolveu Roma ao papado, formando então os estados pontifícios, né? Em troca, claro, né? O rei Franco recebeu então a investidura pontifícia, né? E foi nomeado então protetor da Santa Sé. Essas palavras aí que estão em destaque no livro de vocês, tá aí no glossário, é importante que vocês deem lá uma lida e confira o significado dessas palavras, né? E aí vamos falar então sobre o processo de formação dos feudos, né? Lá na página 229, vamos conferir o que ele traz aí pra gente sobre esse processo de formação. Ainda na primeira metade do século V, por meio aí de um tratado, né, os povos estrangeiros, eles foram conhecidos legalmente pelo Império Romano, né, e passaram a ter o direito de estabelecer comunidades no território romano. Então, as comunidades que se estabeleciam
O tratado com Roma eram chamados de sócio, e com elas era feito um pacto, né, um pacto especial que se caracterizava pela garantia de paz. Sabe aquela palavrinha que vocês já estudaram, paz com X? Pronto, isso mesmo. Então, e amizade também, né? E também uma aliança. Então, no século VIII, né, houve uma concessão de terras, né, e foi associado à vassalagem, e em consequência disso, todo indivíduo que recebesse, né, terras deveria prestar serviços a quem lhe ofereceu aquele benefício, ou seja, aquele senhor, né? E aí, na época, né, dos carolíngios, o sistema de vassalagem ele foi ampliado também. Homens livres buscavam cada vez mais colocar-se como vassalos de algum, né? E o objetivo era receber mesmo proteção, ou até mesmo, além dessa proteção, vantagens materiais também, como o benefício, né? E para controlar esse vasto território conquistado por Carlos Magno, o Império Carolíngio ele foi dividido em 250 e 350 porções de terras, né, denominados ali de condados. E esses condes, homens que recebiam os condados, eles tinham ali uma imunidade legal, uma isenção jurídica, características que viriam então a formar a base do feudo, né? Ao mesmo tempo, o exército também foi lentamente se transformando em milícia feudal, dominada então pelos seus senhores proprietários de terra, tá? E vamos lá na página 230, que a gente vai conferir como foi a desagregação do império, né? Sempre tem o início, né? E depois vai mostrando como é que chegou aí ao final, né? Aí falando um pouquinho sobre essa desagregação aí do Império Carolíngio. Houve uma proliferação dos benefícios de caráter hereditário, vai passando, né, de pai para filho, né? Foi então enfraquecendo o poder dos imperadores carolíngios ao longo dos séculos 8 e século 9, vai sublinhando os séculos, tá? Também guerras civis de sucessão de poder imperial e aprofundamento aí dos poderes regionais ali dos senhores de terra, que foram ali aos poucos destruindo toda aquela unidade imperial. Com isso, após a morte do monarca Luís, filho de Carlos Magno, seus filhos decidiram então dividir o poder central, e em 843 foi assinado um tratado de Verdun, que repartiu todo o Império Carolíngio em 3 faixas territoriais. E cada uma delas passou então a ser comandada por um neto de Carlos Magno. Então, essa medida ela não foi suficiente para impedir então a desagregação, né, interna do império, e as invasões, né, que foram as invasões sarracenos, vikings e também magiares, né, são as palavras que estão em destaque, né, palavrinhas complicadas aí no livro de vocês. Então, ao final aí do século IX, já existiam então senhores regionais com esses poderes hereditários. E dessa forma, os senhores feudais, vassalos, cerimônias de juramento e feudos formavam então uma nova ordem social que predominava em boa parte da Europa Ocidental, né, pelos séculos seguintes. E aí surge então ocorre então o feudalismo, tá? Tem no link aí tá falando sobre uma mitologia germânica, acho que vocês vão gostar de ler aí, tem alguns heróis aí, né, e eu acho bacana, acho que vocês vão gostar. Conferem lá no 231, que tem aí os personagens do Thor, né, daquele filme Thor, baseados na mitologia aí. Eu acredito que vocês vão gostar de dar uma lida lá no link, mitologia germânica, confere que vale a pena. Bem, hoje a gente iniciou, né, com um tema novo, capítulo novo. Próxima semana vocês vão fazer a avaliação, e na semana seguinte a gente dá continuidade
a este tema, tá? A gente vai lá para o capítulo 2. Bem, meus alunos, estamos então encerrando a nossa aula de hoje. Eu desejo aí para vocês um excelente final de tarde. Nosso próximo encontro vai ser amanhã na nossa aula de geografia. Hoje nossa aula de história e amanhã nossa aula de geografia. Toda e qualquer dúvida com relação à atividade, a tia está aqui online com vocês, das 13 até as 17 horas. Mais uma vez, quem vem acompanhando as videoaulas, quem está assistindo às aulas, quem está fazendo as atividades, vai fechar com chave de ouro na prova. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Não perca a aula de amanhã de geografia, tá? Tchau!